Queria te fazer uma pergunta. Como uma paciente que já tem uma pele mais afinada, talvez por uma deficiência estrogênica, como ela poderia melhorar o aspecto da pele dela através de procedimentos estéticos, né? A partir dos 25 anos, esse paciente, ele já não tem mais o ganho, né, do colágeno, ele já tem a degradação desse colágeno. E aí eles imaginam que tomando só um pozinho, um verisol, já vai corrigir, né, todo aquele dano que o paciente ele não se preocupa. Assim, às vezes o paciente ele imagina que a gente vai promover um milagre, vai sair todo esticadinho, mas não, é um processo. Por isso que é muito importante essa prevenção, né, no processo de emagrecimento, no processo também de uma mudança, até mesmo de uma quando eles se preparam, né, os fisiculturistas que eu atendo muito, nesse processo de preparação também, para não sentir esses danos. Até porque quando a gente fala assim, né, de alta performance, atletas e não atletas, porque tem gente na academia que fica com shape o ano inteiro do shape de atleta, né? E aí a gente sabe que essa restrição alimentar, às vezes, né, com certeza o uso de recurso ergogênico de uma maneira desnecessária, né, errada, isso vem prejudicando a pele de mulheres muito jovens também. Muito jovens, sim. E principalmente a gente falando assim, ó, quando você pega uma mulher e essa mulher já tem um tempo de treino, então ela já construiu massa muscular, ela já tem maturidade muscular. O uso desse hormônio vai fazer, digamos assim, um efeito negativo menos ruim. Sim. Né, do que uma mulher que começou a treinar, sei lá, treina 2, 3 anos e começa a usar alguma coisa. O quanto que a massa muscular que essa pessoa construiu no corpo dela pode amenizar essa situação, tanto na parte estética quanto na parte clínica. Perfeito. Ter tempo de treinamento antes de fazer o uso de hormônio é fundamental para evitar que os colaterais cheguem mais rápido, né? Que eles não vão acontecer, é meio difícil de dizer, né? Tem que respeitar a individualidade biológica. Mas venha a acontecer em algum momento ou outro, a não ser que faça um protocolo de cuidado muito bem feito, né, com nutracêuticos para evitar esses colaterais. Pensando em massa muscular, o próprio aumento da massa muscular gera um estresse oxidativo. O treinamento gera um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele tem um impacto direto na saúde do colágeno da pele. Ele danifica a matriz extracelular do colágeno e faz com que a pessoa tenha, por conta do aumento de massa muscular, por conta do treinamento, aumento de espécie ativa de oxigênio, que faz com que a pele fique pior. Então, o que a gente poderia fazer nessa paciente, né, que ainda não começou a usar o hormônio, mas ainda vai passar por até isso. Porque a pessoa, ela quer continuar com o treino, né? Quer continuar. E deve continuar com o treino. Sim. O que ela poderia fazer? O que ela poderia Entrar fazer? com alguns antioxidantes. Né? Em excesso não, mas alguns antioxidantes tendem a ajudar. Colágeno com vitamina C, dependendo do colágeno e para que ele serve, pode ser bem-vindo. Não pensando em pele, mas em articulação. Falando de colágeno tomado, né? Que é um tema bem requisitado. Mas vitamina C, vitamina E, ômega 3, antioxidantes que são bem-vindos não só para a saúde da pele, mas como também para evitar esse excesso de espécies reativas de oxigênio, evitar esse excesso de oxidação de colágeno, né, de matriz. Então, a gente tem que ter esse background, né? A gente tem que ter prescrição de nutracêuticos bem feitas num paciente que faz uso de hormônio e que não faz também, que só pelo exercício físico precisa se recuperar daquele treino, lavar aquelas toxinas todas e ter uma saúde da pele adequada. Aí entra a hidratação. Eu tenho uma dúvida pra ti, pensando nisso, tá? O que uma mulher poderia fazer para evitar, tá? Esse estresse oxidativo gerado pelo treino, pensando em skincare antes e depois, né? Entende? Antes do treino, eu passo alguma coisa, não passo maquiagem, e depois, o que eu passo? Um creme calmante? Eu gosto muito de skincare, mas hoje eu levo o skincare para minha rotina, né? Eu estudei sobre o skincare, mas para me auto-aplicar, para eu entender também, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E, assim, o skincare é fundamental, mas só o skincare também não soluciona, não corrige os danos causados, né? Mas o skincare, ele anda junto com tanto da sua área, né? Anda junto e anda junto também dos meus procedimentos. Então, eles conversam bem. Então, assim, a minha rotina de skincare é a rotina que eu falo que é básica, né? Que é a receitinha que a gente deixa de gaveta. Eu lavo o rosto, uso um sabonete específico. Geralmente eu uso para pele sensível. Perfeito. Muitas pessoas usam sabonete normal. E o sabonete, o que ele promove? Ele acaba ferindo ali a barreira cutânea, né? Então ele causa uma agressão. Tiraria muito da gordura, assim, dessa gordurinha da pele mesmo? É porque, assim, nós temos o sebo, né? Que é o sebo natural da pele, mas temos a barreira cutânea. Então é uma agressão a mais. E essa agressão a mais, geralmente essa pessoa, ela pode
ter um melasma mascarado e não sabe, e está fazendo todos os hábitos errados. Então, uma água muito quente também, e esfregar, né? Esfregar muito a pele, esfoliar. Então, muitas pessoas imaginam, eu estou esfoliando a pele porque eu quero uma pele nova. Mas você está agredindo a barreira cutânea da pele. Né, doutora, tem gente que leva o esfoliante pro chuveiro. Aí, água quente com esfoliante, o que acontece na pele? Nossa Senhora. E o interessante, por ser uma pessoa curiosa, né? Então, eu gosto também, depois de passar, eu tenho uma profissional que faz toda a prescrição, mas por eu ser curiosa, estudei muito sobre dermocosmético. Perfeito. E também sou consumista, porque eu gosto de testar tudo em mim, então eu testo todos os produtinhos, todos os procedimentos. E a Coreia, ela passa à frente, porque as coreanas, elas se preocupam muito com a pele. Então, elas se preocupam desde uma água, elas costumam tomar banho frio, costumam acordar e usar gelo na água, não agride a barreira cutânea. Então, hoje, até os produtinhos da Coreia, hoje está super em alta, né? Porque a Coreia deu esse passo à frente. E aí, algumas pessoas, com a curiosidade, começaram a se perguntar, mas o que elas estão fazendo que tem essa pele que não é uma envelhece? Pele de pêssego, né? Que é uma pele de pêssego. E, enfim, então o skincare, eu digo que é essa receitinha básica. Um sabonete para pele sensível. Depois, eu gosto de tonificar a pele, ou passo uma aguinha calmante também, uma aguinha micelar. Aí depois eu entro com a minha hidratação, né? Ou o antioxidante. Eu gosto de sempre mesclar. Eu gosto da hidratação e um antioxidante. Quais são os antioxidantes? Vitamina C, eu gosto muito da niacinamida. Muito boa. É muito boa. Então, a vitamina C também, ela para esse processo de envelhecimento, que é aquela causa interna, externa, externa e interna. Então, conversa com todos os procedimentos e com a rotina de vida também do paciente. Então, um antioxidante, um hidratante e sempre o filtro solar. Que muita gente negligencia, né? Muito. Eles falam assim, não adianta passar um monte de produtos no rosto e esquecer do principal, que é o filtro solar. E até em treino, né? Muitas pessoas falam, eu não vou passar um filtro solar porque eu vou ficar com a pele super oleosa. Mas, assim, essas luzes também causam o envelhecimento, que também promove as manchas. Então, assim, meu esposo é a prova, meu esposo Júlio. Hoje eu pego muito no pé dele com o skincare. Eu faço os procedimentos estéticos e eu pego no pé com o skincare. E hoje ele já entende. Então ele falou assim, mas eu não sei essa sequência. Eu falei, a sequência é simples. Lava, tonifica ou água micelar, antioxidante, hidrata e filtro solar. Acabou. Deixa em fileira. E hoje existe... E ninguém mexe lá. E hoje existe vários filtros solares que não deixa a pele oleosa. Que já tem até uma corzinha, que já tem uma corzinha, às vezes, né? Até para vir treinar. Às vezes, que é resistente à água também. E depois o importante, que muitas pessoas negligenciam, que é a remoção. E dormir com maquiagem. E aí dorme com maquiagem. Vem da festa, da balada, cansadona e dorme com maquiagem. Entope todos os porinhos e aí promove mais sebo. Não, e falando sobre o sol, exposição solar, a gente fala muito do indoor, né? Aqui na musculação, no atleta do fisiculturismo em si. Mas pensando nos exercícios, nos atletas altos, no caso, endurance, triatlon, bike, enfim, tem uma exposição solar absurda, né? Que acaba levando... Enfim, que nem o estresse oxidativo maior ainda. E um afinamento da pele, uma perda de qualidade da pele maior ainda. As rugas, né? As rugas mais atenuadas. A exposição solar destrói, né? Sim. Tu recebe pacientes assim, qual é o protocolo que tu costuma encontrar nesses pacientes, assim? Pensando mais nesse outdoor, pensando no treino fora, no sol. Nesse caso, hoje eu já tenho uma especialista que trabalha na minha equipe, que cuida, faz o primeiro atendimento desse paciente, porque vai cuidar ali da pele. Perfeito. Então, o nível de água da pele também, que é muito interessante, né, que muitas pessoas não sabem. E aí a pele, ela acaba ficando mais oleosa, porque essa pessoa, ela não consome água, ela não hidrata. Então, precisa esse primeiro atendimento. Ela quer se proteger, ela solta sebo. Para poder identificar. Olha, a sua pele está assim, a sua pele está dessa forma, existem as manchas, muitas mulheres se incomodam com as manchas também. Então, já muda um pouquinho a rotina, então tem esse primeiro cuidado.
cuidado. Mas esse primeiro cuidado não é o suficiente. Aí a gente entra para os injetáveis, né? E os injetáveis daí já é comigo. Que seriam os bioestimuladores, às vezes até um próprio preenchimento. Aí eu gosto muito de trabalhar com o Skin Buster, né? O eu amo o Skin Buster. Eu amo, maravilhoso. Eu trabalho... Meu preferido. O Skin Buster, eu digo assim que na tecnologia para estética, é um queridinho. Se pudesse tomar Skin Buster, com certeza eu tomaria. E é algo que também não muda, não altera, né? Não transforma, não dá volume. E eu trabalho com Skin Buster de Paris, né? Que é o NCTF. E eu falo que é um boosterzinho com 55 ativos mágicos, né? E o que eles promovem? Eles promovem um clareamento, fator de crescimento, tem um ácido hialurônico que ajuda também a hidratar, mas é o ácido hialurônico que ele vai agir somente para hidratar e rejuvenescer. Ele não vai agir para poder preencher, um exemplo. E trabalho com os fiozinhos lisos, né? A Ângela fez a prova, adoro, que inclusive é uma tecnologia da Coreia, né? Os fios lisos, muitas coreanas adoram, então eu gosto muito para estimular, para melhorar essa área abaixo dos olhos, que também a gente deixa para depois, e aí quando percebe, fala, meu Deus. E os cremes para essa área dos olhos é caríssimo, né? É um frasquinho. É um frasquinho pequenininho então, e normalmente custa muito mais que o dobro do que você passa no rosto inteiro. Sim, exatamente. Então eu trabalho com o Skin Buster. Agora, a nova tecnologia também na estética, essa inovação da estética, que é o PDRN, né, que é o DNA do esperma de salmão. Que eu também já ela também falei para você. E no dia, inclusive no dia também, eu testei. Fiz um super protocolo, né? E já criei um protocolo novo. E testei o meu esposo de cobaia também, cobaia boa. Você fez aquele dia, aí deu uma semana, aí a galera aqui... E viralizou o vídeo, né? Porque assim, é algo novo. Nossa, então, que a pele tá bonita, não sei o quê. Eu coloquei esperma de salmão. Estou bem estranho. Mas, Antes da gente só continuar aqui, eu quero pedir pra galera, vocês estão gostando desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. E, claro, deixa o seu comentário aqui, sua pergunta também pra doutora Larissa, pra doutora Fran, que eu tenho certeza que elas vão responder. E, inclusive, podem vir aqui num outro bate-papo com a gente, né? Só tem uma coisinha que eu fiquei pensando aqui, doutora. Você falou do banho frio. Eu fiquei aqui pensando, banho frio, banho frio, banho frio. Será que a gente aguenta? Será que a gente aguenta? Será que a galera de casa aí tá disposta a tomar banho frio em prol da beleza? Comenta aqui pra gente se você tá disposto. Eu sei que pra quem de repente mora, né, num lugar muito quente, é o banho frio é até bem-vindo, né? Mas, por exemplo, eu sou do sul. Sou do sul também. O inverno lá é banho extremamente quente. Pelando, que nem a gente fala. No inverno, é pior isso? Piora a pele? Melhora no verão? Tem alguma relação isso por conta que temos uma solução pra isso. Banho quente daqui pra baixo? Do pescoço pra baixo, mas sem deixar o vapor, tem que ser rapidinho, se lava. E a água gelada para poder limpar o rosto. Eu já fui em alguns no frio médicos. Resseca mais, né? Que até eles falavam assim, ó, dependendo do sabonete que você tá usando, às vezes a pessoa faz errado, porque assim, é um sabonete que vai abrir os poros, tá lá no quente. Isso. Aí você pega e sai com os poros dilatados, porque não fechou os poros com a água fria. E muitas vezes tem os resíduozinhos ali, e os sebos que se tornam cravinhos, né? Então, o ideal seria passar uma água geladinha no rosto. Uma água geladinha, exatamente. Olha só. Vamos focar, então, na água gelada. Pode botar gelo também. Balde. Se resolver, a gente vai fazer. E falando de skincare, doutora, eu tenho uma pergunta. Que eu acho que é uma dúvida, mas uma dúvida que as pessoas deixam passar. Mas que é uma dúvida legal, que eu já pesquisei também e já li sobre. A vitamina C no skincare e a vitamina C oral. Né? A vitamina C oral, algumas pessoas... eu não sei porque não é com você essa pergunta, mas falam que sente espinhas com o uso a mais da vitamina C, às vezes o Dr. Google, preciso tomar vitamina C, e aí toma em excesso, né? E aí, qual que é essa mudança e se é a mesma? Porque a vitamina C que compramos em farmácia é tão baratinha e um produtinho de skincare é tão caro, com vitamina C é tão caro, então...
O que você... A pergunta é por que algumas pessoas dão um pouquinho mais de acne? Isso, Rosácia? Se é a mesma vitamina C... Se é a mesma que passa no porque rosto, é a mesma que... a gente fala de vitamina teria o C, mesmo efeito. então eles acham, já tomo vitamina C, não preciso passar. Eu não preciso passar no rosto. Boa pergunta. Sendo que no rosto ela age como um antioxidante, né? Que é principal para a rotina do skincare, para poder ajudar no processo de envelhecimento. E a vitamina C que a gente toma oral, e a dose, a subdose dela, realmente você já recebeu pacientes que tiveram esse colateral? Sim. Dermatologia não é a minha área, né? Então, assim, falando sobre os produtos tópicos, não sei muito bem, mas pensando logicamente, tu vai usar algo para evitar o estresse oxidativo que tu tá causando, né? Pelas luzes, pelos raios solares, né? Pela vida cotidiana, tu vai ter um efeito ali local, né? Tu não vai ter absorção sistêmica. Agora, quando a gente fala em medicina anti-idade, a gente fala muito em antioxidação. Vitamina C é um poderosíssimo antioxidante. E é claro, como todo poderoso antioxidante, a gente não pode ter excesso de antioxidação. Porque a gente tem todo um sistema fisiológico que precisa trabalhar para combater esses radicais. Então, quando a gente faz o uso devido, sobrenatural, né, uma superdose de antioxidantes, a gente está inibindo o nosso sistema fisiológico de combater os nossos próprios radicais livres. O que seria ao contrário, né? Porque às vezes a vitamina C a gente toma, aí vai ajudar na imunidade. Tem até não vou ficar com gripe. Exato, mas tem até o efeito diurético, né, dependendo da dose. Então tem que cuidar, mas em excesso não, tu vai inibir o teu eixo, pode piorar. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, né, o que seria um uso em excesso, por exemplo, de uma vitamina C? Uma vitamina C. A mais de 2 gramas, 3 gramas já é bem alta a dose, tá? Então, a gente fala de 500 a 1 grama por dia. 1 grama por dia seria bom. Ótimo. Tá bom. E aí o ideal, então, seria fazer essa junção de tomar a vitamina C, que ela vai ter uma função, e de passar a vitamina C, que ela vai complementar uma outra função. Sim. Exatamente, porque ela até tem um efeito clareador, eu acho, né? Não é minha área, mas eu sei algumas coisas. Tem efeito clareador. Então ajuda também nesse processo, assim, nesse tratamento anti-aging. Tudo em excesso eu acho que faz mal. Doutora Larissa, uma dúvida aqui. A vitamina C, ela tem ela é um pouquinho mais escurinha, assim, né? Sim. Ela oxida. Ela oxida. Quando eu passo ela no rosto, eu necessariamente preciso passar um filtro solar em cima. Sim, sim. O que acontece? Porque às vezes o pessoal passa um filtro solar, aí passa uma base que não tem um filtro solar, né? Então passou a vitamina C e passou uma base. Essa base não tem um filtro solar. Isso pode gerar alguma mancha no rosto? O que isso pode trazer para a pessoa? A vitamina C, ela também é clareadora, né? Então, muitos pacientes utilizam para ação também, para clarear manchas, para poder melhorar o tom, para poder unificar todo o tom da pele. E aí existe também a porcentagem. Então, tem a vitamina C pura, 10%, 15%, 20%, 30%. E aí, assim, com essa porcentagem, pode acontecer, sim, né, um processo ali de uma mancha, porque ela tem a ação antioxidante, mas ela, frente à luz, ela pode causar mancha, principalmente para pessoas que têm melasma e que muitos nem imaginam que tem melasma. E o melasma, assim, é um assunto muito complexo, porque entra também a qualidade de vida desse paciente, os hábitos, o fator emocional, né, fator hormonal, e muitas pessoas não sabem, e muitos até comentam, falam, nossa, mas eu tive melasma depois da minha gestação, né, eu só tive melasma depois da minha gestação, mas não procurou saber antes, e hoje existe, né, existe até uma cabine que detecta com a luz, que detecta o melasma, já para existir essa prevenção. Então eu digo que assim, tudo demais é veneno, né? Do a vitamina C, hormônio, então no rosto também, medicações, tudo. É necessário. Muitas pessoas gostam de utilizar a vitamina C na parte da manhã. Isso era uma dúvida porque tem um fatorzinho refrescante, né? Mas isso eu falo por mim, tá? Eu gosto de usar antioxidante durante a noite, porque eu já não quero correr o risco. Então eu gosto de usar todos os meus antioxidantes. Essa era uma dúvida que eu tinha. À noite. Então, por exemplo, uma niacinamida, que eu gosto demais. Tem muitos pacientes que não gostam da vitamina C. Né? Ela não descama, a niacinamida não descama o rosto, ou descama se usar muito, talvez. Excesso, usa dia sim, dia não. É um ácido, né? Então, a vitamina C também é um ácido. Então, assim, eu intercalo.
porque eu também tenho que tomar cuidado com minha barreira. Então, imagina que a barreira está ali, bonitinha, então ela precisa ser cuidada, acariciada, tratada com carinho. Então, eu intercalo os meus ácidos e isso eu também vou criando uma resistência para minha barreira cutânea. Até mesmo, por exemplo, o Derma Roller, né, que é um tratamento que faço na minha clínica também, e uso alguns antioxidantes que promove um rejuvenescimento e também clareia muito a pele. Então, ali eu estou ferindo a minha barreira cutânea, né? Ferindo, mas não é necessário sangramento. Também em algumas áreas sangra, sim, por ser áreas mais delicadas, próximo de periósteo, mas não é necessário. Então, antigamente a gente via muito, né? Até esse último caso mesmo que aconteceu, que foi uma profissional não médica, que aplicou o peeling de fenol. Então, antes ela promoveu ali várias agressões, né, profundas nesse paciente, que também eu acredito que está associada à causa-morte. Então, assim, o Derma Roller não precisa ser agressivo, tem que ser delicado. Eu agredi, mas aí depois eu vou tratar com carinho. E aí é onde entra com muita hidratação, né? Então, entra com B5, com Bepantol, né? Entra com os segredinhos aí de pomadinhas que você precisa promover essa hidratação para sua pele responder bem. Um pouquinho também, né? Então, o exemplo é meu esposo Júlio. Fiz tudo isso, a pele dele deu certo. Ele é muito reativo, então ele é super sensível, super reativo. Eu entendi que eu agredi bem a barreira cutânea dele, porque descobrimos também que ele tem um melasma escondidinho, né? E aí, por alteração hormonal, até emocional, né, amor? O seu melasma, ele resolve aparecer. Então eu agredi um pouquinho. É um relacionamento à base de violência cosmética. Violência e depois cuidado. Então eu agredi um pouquinho, ele já super reagiu, e eu fiz isso em você também. Então, a reação dele, a pele dele já começou a descamar. A minha ficou aquela pele feia, e aí eu falei, não, amor, calma. Vou te encher de creme. Entenda, né? Ele falou, nossa, mas meu rosto tá branco. Falei, fica tranquilo que vai absorver tudo. E realmente, né, absorveu. E aí, assim, hoje entregou já um resultado, já é uma outra pele. Ele falou, nossa, como clareou. Nossa, como eu senti meus poros. Então, agora a gente cuida da barreira cutânea bonitinho. Então, o ideal é usar protetor solar. De manhã e à noite. Pode intercalar os seus antioxidantes, que existe outro. Mas eu achei uma boa ideia fazer esse uso à noite, porque evita, né? Para quem tem, esqueceu, ou tem muito tipo de produto, tem vários tipos de base, uma base tem protetor, uma base não tem. Aí quando vê já passou, né, uma que não tem. Agora uma pergunta assim, algo que até gera às vezes uma certa polêmica, né? Que eu queria que você falasse pra gente, qual foi assim um caso, né? Obviamente ninguém fala nome de paciente, né? Mas com excesso de preenchimento, que a pessoa chegou no rosto, chegou no consultório até um pouco deformada, assim, ela achou que estava fazendo, porque assim, já aconteceu comigo uma vez, eu tinha um problema que eu tinha uma distância muito grande do meu nariz pro meu lábio. Sim. Então, foi o motivo da procura. Exatamente. Né? Então eu comecei, você ia no médico, preenchia o dermatologista, ou até, né, o dentista, sempre no intuito do quê? Eu queria que meu dente ficasse mais à mostra. Então o profissional não me indicava esse tratamento, que foi uma cirurgia de lip lift que eu fiz, e acabava sempre preenchendo a boca. E aquilo ia piorando a situação. Pesava e cada vez mais. Que é a lei da gravidade. Eu me olhava no espelho e eu me sentia pior. Até que eu pesquisei, fui atrás, vi, não, tem que ter um jeito. E também não queria ficar sem preenchimento. Exatamente. Né? Sim. E aí eu fui no médico, fiz a cirurgia e depois veio preenchendo aos pouquinhos só onde precisava. Mas o preenchimento, ele não corrigiria isso. Ele piorou essa situação, né? E às vezes a galera chega assim, alguém no consultório que tá com o rosto muito preenchido, ou até aquele preenchimento fixo, né, que não tem como tirar depois, que é PMMA, né? Sim. Porque antigamente isso era muito usado. Antigamente, praticamente era o único material, né, que os profissionais conheciam. Então, um pouco antes da harmonização. Então, alguns dermatologistas, né, e tinha também a quantidade para poder utilizar. Mas hoje, muitos profissionais já não utilizam mais, até pelo risco que promove esses preenchedores definitivos, né? Mas só não os preenchedores definitivos. E eu gostaria muito de abordar também, inclusive, eu quero falar para o meu Instagram, porque muitos pacientes ainda, muitos seguidores, eles são leigos sobre notícia, então eles imaginam que o ácido hialurônico não pode promover uma intercorrência,
né? Então, acho que o ácido hialurônico, ele é bom. Produzir, o nosso corpo já produz, então é bom. Mas não. Então, existe uma série de intercorrências com o ácido hialurônico, né? Que o profissional, ele precisa estar habilitado a saber também resolver a intercorrência. Perfeito. Porque o ácido hialurônico, ele te dá a possibilidade da remoção, né? Então, se existe uma intercorrência e o profissional imediatamente ele já notou essa intercorrência, então ele precisa saber solucionar, porque senão nada vale, né? E existe muitos casos de perca do lábio, de estrutura, porque geralmente uma necrose toma não só uma estrutura, mas toma outras estruturas, por exemplo, o lábio inferior, e aí estrutura do mento também, então necrosa, e chega no osso, e assim, para o lábio não existe um enxerto, né? Então esse paciente, exatamente, e com ácido hialurônico pode acontecer também, né? E muitos pacientes... Meio que entupiria alguma exatamente, circulação, sim. alguma coisa então nesse sentido? compromete a artéria, porque a nossa face, existe artéria, existe veia, existe nervo. Então, se o ácido hialurônico, se eu injeto dentro dessa artéria, que ela ramifica também. Então, nós temos a artéria angular, a artéria labial superior, a artéria labial inferior, mas nós temos também as acessórias e as variações também, porque eu não sou igual a você e você não é igual a doutora, que existem as variações. Então, para isso, como que a gente consegue identificar? Como profissional, como eu consigo identificar? Eu já fiz alguns cursos em cadáver, né? E dessequei essa peça para eu entender a estrutura, para eu entender as variações também. E entendi que é algo assim que se aprende na faculdade, no primeiro ano, e muitas pessoas não levam em consideração, que nós emitimos sinais e sintomas. Então, tudo existe um sinal e um sintoma. Perfeito. Então, aquele paciente, ele vai emitir um sinal e sintoma no momento que está acontecendo a intercorrência, e no pós também. Então, hoje, não só as intercorrências com o excesso, mas as maiores intercorrências que não é falado, que muitos profissionais, eles não estão preparados. Nem sabem que aquilo aconteceu, não consegue perceber, ver isso. Então, assim, faz um curso e já se sente habilitado. E hoje existe até cursos em EAD, não sou contra, né, pra gente não abrir uma polêmica, mas depois ele não está interessado em aprender mais, em entender principalmente sobre anatomia. Então, assim, os casos que chegam no meu consultório, desde uma intercorrência comum, né, e uma intercorrência mais séria, como eu já tive pacientes que me procuraram para solucionar uma intercorrência de uma necrose, de uma isquemia, e perdeu o nariz, perdeu ponta do nariz, perdeu toda a estrutura do lábio. E não sabe, não tem essa ciência, então vai ali no amiguinho do lado, que está com promoção no preenchimento labial, promoção no preenchimento de olheira. Ai, gostei, promoção, tá ótimo, é ácido hialurônico. Mas não imagino que esse ácido hialurônico pode sim, né, promover uma necrose, promover uma intercorrência, até mesmo uma intercorrência que o paciente ele pode vir a óbito na cadeira. Como tem muitos pacientes que são alérgicos, né? E aí esse paciente tem um angioedema e o profissional não sabe tratar, não sabe, e ali fecha totalmente a glote desse paciente, o paciente morre na cadeira. Então, existe assim, esses casos complexos que não é falado, né? No Instagram, a gente só olha a coisinha bonitinha, o procedimento bonitinho, o antes e o depois, mas essas intercorrências, elas são escondidas, elas são deixadas para trás. Então, eu gosto muito de abordar isso, não só o excesso, porque o excesso eu consigo reverter, né? Então, um caso que chamou muita atenção agora, que eu postei no meu Instagram, inclusive ela é atleta, que é a Ruiva Brava, né? Ah, eu conheço a Ruiva. Ela é atleta. Inclusive, sabe que foi por ela que eu cheguei no teu Instagram? Olha porque só. Eu vi ela postando a boca de coração. Sim, a Ruiva, assim, ela passa comigo muitos anos. Desde quando eu tinha um consultório pequenininho, né? E a Ruiva, ela estava na evolução da carreira e eu estava também na evolução da minha carreira. Ela acreditou no meu trabalho, né, pagou pelo meu trabalho, e depois disso ela cresceu no Instagram, e ela falou: doutora, olha, me desculpa, isso eu sei que acontece, é comum, mas eu me corrompi de passar com outros profissionais, porque eu aceitei parceria, me pediu na parceria, né, e aí eu aceitei a parceria, porque é um valor, né, existe um valor
sobre os procedimentos. Não, e sobre o custo do próprio produto também, né? Você usar um produto de qualidade, né? Então, esse profissional foi tão bacana de chamar para parceria e eu aceitei. E aí, as intercorrências, elas começaram a acontecer. E acontecer até o momento que ela reparou em uma foto, quando tiraram uma foto dela, e ela falou assim, eu estou completamente deformada. E agora? O que eu faço? E ela é uma paciente que entende sobre os procedimentos e entende o que está sendo utilizado. Então, ela fala até por termos técnicos, né? E ela se viu daquela forma e ela trabalha com a imagem. Ela tem uma história de vida também, que ela é ex-adicta, né? E aí ela usou os treinos e usou a motivação, e hoje ela é atleta, e ela já há anos que ela não coloca uma gota de álcool na boca, legal. Que ela fez essa promessa, mas ela também, em conjunto, ela cuida da estética. E aí a profissional errou no rosto e ela me procurou, inclusive eu estava em uma viagem com meu esposo, a primeira viagem juntos, e ela me procurou desesperada, falou, doutora, por favor, salva a minha vida, porque senão eu vou tirar minha vida. Eu não posso me olhar assim, eu não posso me enxergar assim. Ela falou assim, eu te imploro. Aí eu falei, poxa, mas eu tô do outro lado, e agora? Mas na madrugada, eu até falei, amor, um minutinho que é urgente. E eu fiquei no celular, né, amor? Fiquei por horas, né, orientando, acalmando, porque ela trabalha com imagem. Quando ela se viu da forma que ela ficou, que foi uma forma bem assustadora para ela, né, e por ela remeter alguns traumas, porque ela teve um acidente muito grave, ela se acidentou, né, e ela teve, eu acredito que um gatilho ali. Ela falou, se você não salvar a minha vida, melhorando a minha estética do meu rosto, que é tudo que eu tenho, que é o meu trabalho, eu vou tirar minha vida.